Graças a Deus, eu quero nesta hora saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estar aqui nesta hora muito alegre com o nosso Deus, porque Deus Ele tem nos abençoado, porque Deus até aqui tem cuidado de nós. E eu quero compartilhar com você nesta hora esta palavra que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 7 até o versículo 12. Eu quero convidar você a ler comigo nesta hora, a compartilhar comigo esta palavra que está escrito assim: Paulo em Troade, que diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-o e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou longamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Graças a Deus. O contexto desta história, desta passagem na vida do apóstolo Paulo, ela vai nos relatar que certa feita ele teve uma visão de um jovem que esse dia apareceu a ele e disse: Paulo, atravessa a Macedônia e nos ajuda. E assim Paulo, ele parte agora na sua terceira viagem missionária, e ele chega até a Troade, onde ele estava ali reunidos, onde a presença dele estava sendo aguardada, onde todos estavam ali esperando que ele fosse lá trazer a palavra de Deus, exortar, abençoar e fortalecer aquele povo. E assim Paulo, ele reúne aquela congregação, ele reúne aquelas pessoas e vai até uma residência onde estavam ali reunidos no terceiro andar daquela casa, onde estavam todos reunidos ali para ouvirem o que Paulo tinha a dizer, para ouvir o que Paulo tinha a ensinar da parte de Deus. E assim Paulo agora começa o seu discurso por volta das 6 horas da tarde, mais ou menos, e ele começa agora a expor as Escrituras, a expor a palavra de Deus. E devido ao seu longo discurso, a sua longa palavra, seu longo tempo de explanação da palavra de Deus, diz que havia ali naquela congregação, ali participando daquele culto, um certo jovem chamado Eutico, que ele escolheu ficar sentado na janela para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que Paulo tinha a retratar, o que Paulo tinha a explanar naquela reunião. E diz a palavra que devido ao discurso ser muito longo, devido às circunstâncias daquela noite, aquele jovem é acometido de um pesado sono, e ele não suportando aquele sono, ele não suportando aquelas longas palavras de Paulo, ele adormece, ele cai daquele terceiro andar, e ele agora cai morto daquela janela. Ou seja, aquele jovem que foi ali para um propósito, aquele jovem que foi para uma reunião, aquele jovem que estava ali reunido com das demais igrejas, agora ele é acometido de um terrível sono, e ele não suportando o peso daquele sono nos seus olhos, ele adormece, e ele cai daquele terceiro andar e cai e é dado como morto. Ou seja, a altura era muito, ou seja, o peso do seu corpo era muito, então havia outro resultado a não ser a sua morte. Irmãos, e nós entendemos a história, e nós podemos conjecturar o momento, aquela passagem, aquela noite. Por que aquele jovem estava na janela? O que ele estava fazendo na janela? Por que ele preferiu ficar na janela? E nós olhamos, irmãos, ali a trajetória daquela noite, dos acontecimentos daquela noite, como Paulo tinha muitas coisas a deixar ali, muitas coisas a explicar, muitas coisas a ensinar. Irmãos, nós observamos que aquele discurso, que se fosse nos nossos dias atuais, o apóstolo Paulo, com certeza, irmãos, ele não conseguiria agenda em igreja nenhuma. Ninguém ia querer que o apóstolo Paulo fosse pregar, porque não tem como, nunca se ouviu dizer que alguém pregasse quase das 6 horas até a meia-noite, quase 6 horas de palavras, quase 6 horas ali explanando as Escrituras. Se fossem nossos dias atuais, com certeza não haveria púlpito, não haveria ninguém ali disposto a ouvir aquela mensagem. Porque hoje nós vemos aí, irmãos, que muitas vezes as pessoas ficam inquietas dentro da igreja, não suportam ficar dentro de um culto até 2 horas de culto ali, já acham demais.
Se passar do horário um pouco, 10 minutos, já estão reclamando que o pastor está pregando demais, que o pregador está falando demais, que o grupo de louvor está cantando demais, que tem muitas oportunidades. Muitas pessoas já ficam inquietas dentro da igreja, muitas pessoas já ficam aí agora, pensando agora que já está passando da hora de encerrar o culto, de ir embora, já passou do horário. Mas aquelas pessoas naquela hora, irmãos, elas estavam com tanta fome, com tanta sede, tão ansiosas para ouvir a palavra, que eles não se importaram com o tempo, não se importaram com o momento, não se preocuparam com mais nada, a não se ouvir a palavra de Deus. Eles precisavam ouvir a palavra, eles queriam ouvir a palavra. Irmãos, ali não tinha fundo musical para o apóstolo Paulo, não tinha grupo de louvor, não tinha ar-condicionado, não tinha climatizador, não tinha luz elétrica, não tinha cadeiras acolchoadas, não tinha conforto nenhum para aqueles irmãos, e eles estavam ali firmes, eles estavam ali atentos, eles estavam ali pedindo: Paulo, fala conosco, Paulo, ensina-nos mais, Paulo nos exorta mais. Então eles estavam ali clamando, eles estavam ali precisando daquela palavra, eles estavam querendo ouvir aquela palavra. Irmãos, hoje nós vemos aí, irmãos, que as igrejas, muitas delas têm que virar do avesso para conseguir atrair as pessoas para entrar na igreja, para segurar as pessoas na igreja. Hoje não está fácil, porque a palavra de Deus ela não tem sido suficiente mais para encher os corações, não tem sido suficiente para preencher a alma, para alegar a alma, para satisfazer as pessoas saírem da sua casa dizendo: eu perdi meu tempo na igreja, o culto hoje foi frio, a palavra hoje foi fria, o louvor hoje estava ruim. Irmãos, muitas vezes nós não estamos satisfeitos onde nós estamos não estamos satisfeitos com a liturgia da igreja, nós não estamos satisfeitos com o que é ministrado naquele lugar. Mas aquele povo, irmãos, estavam ali sedentos, eles não arredaram daquele lugar, eles não levantaram, não ficaram acomodados, não ficaram preocupados com o que devia acontecer, já tinha passado a hora. Tamanha necessidade, tamanha fome, porque Paulo estava ali expondo as escrituras, Paulo estava ali exortando aqueles irmãos, Paulo estava ali edificando a igreja. Irmãos, nós precisamos estar mais contentes na casa de Deus, nós precisamos estar mais alegres na casa de Deus, nós precisamos nos dedicar mais à casa de Deus, nós precisamos ser verdadeiramente servos. E naquela noite a palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo pregava, e aquele jovem que estava sentado na janela, fazendo não sei o que, pensando não sei o que, olhando não sei para onde, ele foi acometido de um sono pesado, e ele não conseguiu resistir, e ele lá de cima caiu morto. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, que nós estamos na igreja, nós estamos na casa de Deus, e nós precisamos compreender o nosso papel, o nosso lugar dentro da casa de Deus, que nós precisamos estar atentos ao que nós temos sido dentro da casa de Deus, como nós temos prestado o nosso culto dentro da casa de Deus, o que nós temos oferecido na casa de Deus. Naquela noite aquele jovem agora estava ali olhando para o mundo, talvez olhando para fora da janela, ora olhava para dentro, ora ele ouvia o som da palavra, ora ele ouvia o que estava ouvindo o som do mundo. Irmãos, aquele jovem estava ali dentro da igreja, mas somente de corpo, somente um pedaço do seu corpo, porque a metade dele, o mais inteiramente, estava fora da igreja, porque se ele estivesse mais para dentro da igreja, ele não cairia para fora, mas ele caiu para fora da igreja, ele morreu lá embaixo, a queda foi grande, a queda foi alta, a queda foi forte, e ele caiu morto. Irmãos, muitas vezes nós podemos pensar, mas o que aquele jovem estava fazendo sentado na janela? É o que muitos crentes hoje, irmãos, têm vivido dentro da igreja. Estão dentro da igreja, mas o coração está fora. Estão dentro da igreja, mas o seu espírito está fora. Estão dentro da igreja, mas não se envolvem na igreja. Estão dentro da igreja, mas a palavra não penetra no coração. A palavra não transforma, a palavra não cura, a palavra não liberta, a palavra não satisfaz, a palavra não preenche vazio, e a alma continua vazia, o coração continua endurecido, a alma continua aprisionada com as coisas do mundo. E talvez foi isso que eu, que estava ali olhando na janela, olhando pelo lado espiritual. Irmãos, nós podemos compreender como estão as igrejas hoje, como estamos hoje dentro da igreja. Muitos crentes estão desviados dentro da igreja, muitos crentes estão distantes de Deus dentro da igreja. Dentro da igreja não quer dizer nada, dentro da igreja quase não quer representar nada, porque o coração está distante, o coração está longe, a voz do mundo agora tem falado alto aos corações.
E isso é o que vai acontecendo, irmãos. Ele vai agora se afastando dentro da igreja, ele vai se dispersando, vai se endurecendo, vai se esfriando. Daqui a pouco ele está lá na janela. E da janela, irmãos, para ele cair lá fora é fácil, da janela para ele morrer é fácil. É poucas coisas, é poucos momentos, é poucos períodos que nós aproveitamos dentro da igreja, que nós precisamos nos alegrar dentro da casa de Deus. Nós precisamos estar atentos àquilo que é feito, àquilo que é falado, aquilo que nós estamos fazendo dentro da casa de Deus. Aquele jovem estava dentro da igreja, mas aquele jovem estava sentado na janela, estava mais para lá do que para cá. Ele não sabia se servia a Deus, se dava ouvidos ao mundo, ele não sabia se observava as escrituras ou se observava o que vinha lá de fora. A vida talvez mundana que ele deixou, talvez ela estava ali agora, entrando pelos seus ouvidos, talvez os costumes que ele deixou para trás, talvez as amizades, talvez as festas, talvez as farras que ele participava, talvez da vida que levava longe dos caminhos do Senhor, talvez agora estava trazendo uma influência sobre ele. Talvez o que ele via lá fora era mais atrativo do que estava aqui dentro. Irmãos, porque hoje a palavra de Deus quase ela não é falada, poucos minutos é dedicado à palavra. Dentro das igrejas hoje quase todas as atrações são voltadas, menos a palavra de Deus. A palavra de Deus cada vez vai perdendo mais espaço, a palavra de Deus cada vez mais vai ocupando espaço dentro da igreja. E aquele jovem naquela hora não conseguia mais não concentrar na palavra, ele não conseguia mais se alimentar da palavra, ele não conseguia mais dar atenção à palavra. A palavra talvez já chegava aos seus ouvidos distorcidas e não conseguia mais penetrar na sua vida, e ele ia se afastando, ele ia se esfriando, ele ia agora se distanciando, e daqui a pouco ele estava morto, daqui a pouco ele estava lá embaixo. O perigo que nós corremos, irmãos, nos dias atuais, é nós pararmos de olhar pela janela, é nós pararmos de olhar as coisas que têm acontecido lá fora, porque o mundo, porque o diabo, porque o sistema cada vez mais tem oferecido facilidades, tem oferecido diversões, tem oferecido opções, e que nós pensamos, deixa eu aproveitar mais um pouquinho, eu estou dentro da igreja, mas eu quero aproveitar o que está lá fora. Eu estou dentro da igreja, mas eu quero observar o que eu posso pela janela. Eu quero estar dentro da casa de Deus, mas eu quero continuar o que eu tenho feito. Não vai acontecer nada, não tem nada não. É tudo normal, é tudo natural. Eu posso viver uma vida dupla, eu posso estar dentro da igreja, mas na janela. Eu posso estar dentro da igreja, mas eu posso sentar na janela. E esse é um grande engano, irmãos, que a queda vai ser certa e a morte vai ser certa, em que nós precisamos nos levantar e sair da janela, porque nós entramos pela porta. A porta da salvação que nos foi aberta é Cristo. A janela não é lugar de crente, janela não se entra, janela não se sai, janela é para ser fechada, porque nós entramos pela porta, nós estamos com Cristo, nós estamos em Cristo, e nós estamos aqui nos preparando para a volta de Cristo, e nós precisamos sair da janela, porque a igreja hoje, se nós não tomarmos cuidado com ela, o mundo está entrando dentro da igreja, as opções estão entrando dentro da igreja, as atrações estão entrando dentro da igreja. Não somos mais a igreja que tem influenciado o mundo, mas o mundo tem influenciado a igreja. Aos poucos tem entrado na igreja. Nós precisamos fechar a janela, nós não podemos permitir que a janela esteja aberta, e nós não podemos permitir que ninguém sente na janela. Nós precisamos vigiar, irmãos, porque nós estamos aqui para fazer a diferença. Porque naquela hora, irmão, sem a perceber, aquele jovem foi pegando no sono, e foi gradativamente, não foi de uma vez não, você pode observar, gradativamente ele foi pegando o sono, gradativamente os seus olhos foram fechados, gradativamente ele perdeu o controle do seu corpo, e gradativamente ele caiu. Não aconteceu de uma vez, a queda não aconteceu de repente, a queda foi acontecendo aos poucos, que nós precisamos estar atento, porque o nosso adversário, ele é astuto, irmãos. Quando ele vai influenciando, quando ele vai trazendo, não tem nada não, pode fazer, pode continuar fazendo, e pode ir para a igreja, pode viver a vida lá fora, e pode viver uma vida dentro da igreja. Irmãos, é isso que vai acontecendo. O sono vai chegando, irmãos, daqui a pouco você não percebe, daqui a pouco você não vê, e daqui a pouco você não contenta mais dentro da igreja, você vai para a janela, e da janela é queda, e da queda é morte e separação de Deus. E em nome de Jesus Cristo, que nesta hora
Deus possa estar te abençoando para que nós possamos sair da janela, ficar firme com Cristo, nos alegrar na presença de Deus, estar atento à palavra de Deus, que Deus tem falado, e a palavra de Deus, ela é suficiente para preencher a nossa alma, a palavra de Deus é suficiente para nos alegrar, a palavra de Deus é suficiente para nos preencher todo o vazio da nossa alma. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fortalecer, que Deus possa nos conceder a vitória e o milagre, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo, graças a Deus.